Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do representante, do consultor que deseja e quer alcançar alta performance. Hoje com mais um convidado de peso aí da indústria farmacêutica, recebendo Leandro Molina, gestor da indústria, para trocar uma ideia sobre essa transição de carreira da área comercial para a propaganda médica, que ele também já fez. Seja muito bem-vindo. Molina, como você gosta de ser chamado, é um prazer enorme te ter aqui, cara. Seja bem-vindo. Welber, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar reunido com vocês aqui, compartilhar um pouco de tudo o que eu já passei na carreira. Então, o objetivo aqui principal é a gente falar de carreira, né? Então, não tem nenhuma conexão aonde eu trabalho hoje ou aonde eu já trabalhei. Então, sim, trazendo experiências do que eu fiz e precisei me desenvolver para chegar nessa posição atual, né? Então, compartilhar um pouco de toda a história para que as pessoas, se tiverem ambição de chegar nessa posição, aqui um pouco da experiência que pode contribuir para eles, né? Excelente, Molina. Isso é muito importante, cara. Eu sempre falo, né? O sucesso deixa rastro. Então, são comportamentos, são coisas que você fez ao longo da sua carreira e todos os outros convidados que vão deixando, os que vão vir também, pequenas partes de um quebra-cabeça maior que cabe a cada um de nós montarmos e investirmos o tempo e energia necessários também para ele poder ser montado, né? Então é muito legal isso aí, com certeza vai contribuir bastante aí. Molina, para a gente ficar todo mundo na mesma página e saber quem é Leandro Molina, a sua experiência, eu gostaria que você fizesse a sua apresentação aí da sua história profissional, para que todo mundo possa conhecer um pouquinho da sua trajetória vitoriosa no Legal, mercado. Elber. Muito bom. Então, novamente agradecer aí pela oportunidade. Eu tenho alguns anos de indústria, né? Seja na área de consumo ou seja na área farmacêutica, né? Então, vou contar um pouquinho de trás para frente, né? Então, comecei lá atrás, né? Tem mais de 25 anos. Comecei como promotor de vendas em uma indústria de pão, né? Aqui em São Paulo chama-se Puma, no Rio era Plus Vita, e ali eu fui fazendo minha carreira, né? Depois eu passei para o grupo Unilever, também sempre na área comercial, então sempre trabalhando e se desenvolvendo para novos desafios, né? Uma coisa que eu sempre gostei. E aí eu tive ali nessa ocasião minha primeira experiência de me mudar, né? Eu fui trabalhar na Unilever, fui morar nessa cidade maravilhosa que é BH. Tive a experiência, né, de morar próximo da Pampulha, porque foi o desafio que me foi colocado, né? Fiquei na Unilever, depois deixei o grupo, fui trabalhar no grupo Danone, né? Ou seja, na parte de PLF, voltei para o Rio de Janeiro, fiquei lá por 5 anos, em várias áreas, em várias divisões. Depois, aí sim, recebi um convite para vir para a empresa atual, que é o grupo Sanofi. Hoje eu lidero a divisão de promoção médica aqui, sou head de toda a promoção médica da Consumo Healthcare. Então, é um pouco do meu histórico. Moro em São Paulo, por mais que seja carioca, né, mas gosto muito da região. E também tive a experiência, depois eu vou contar um pouco mais no detalhe, né, que vai ajudar um pouco nessa ambição de querer crescer, um pouco dos desafios que a gente tem. Então, já morei também no Nordeste, então eu costumo dizer que minha filha tem 12 anos, morou em 4 lugares diferentes. Para quem quer, é sempre uma experiência valiosa. A gente respeita quem não quer se movimentar, mas quem tem a ambição de conhecer locais novos, diferentes, eu sempre valorizo muito. Então, agora não mais, né, do ponto de vista de mudar, né, porque eu acho que chega um patamar, a gente já muda, né, eu costumo dizer que isso é muito momentâneo, né, essa movimentação, mas hoje eu fico em São Paulo, lidero uma estrutura de quase 80 pessoas dentro da Consumer Healthcare, na divisão que eu gerencio aqui. Não, bacana. É bacana você, a sua trajetória, você passou por empresas que são sonho de consumo de muitas pessoas, né? E você falou de desafios. Desafio inerente à vida profissional, à nossa vida pessoal também. A gente sempre vai ter aí obstáculos, situações desafiadoras. Eu queria que você falasse para nós qual foi, nessa trajetória sua, o momento, o maior desafio que você teve e como você superou ele. Interessante a pergunta, Elber, muito boa, porque eu acho que todos nós profissionais, em algum momento nós vamos passar por isso, e muito da nossa atitude vai diferenciar o impacto que nós vamos passar nessa ocasião. Costumo dizer isso com as pessoas com quem eu trabalho e com quem eu lidero, né? Eu bem comentei com você que eu fui morar em BH, fui promovido muito novo, né? Fui promovido com 24 anos dentro de uma multinacional anglo-holandesa, que é o Grupo Unilever. Imagina, né, um jovem com 24 para 25 anos ser promovido dentro dessa empresa. E eu fui promovido sem estar preparado. Hoje, né, quando eu me coloco na posição de gestor e vendo um pouco desse histórico e vendo as pessoas, né, muitas das vezes querendo crescer rapidamente do ponto de vista sem ter ali principalmente essa preparação
preparação ou ter o suporte do seu líder direto. Então, esse para mim foi o maior desafio, eu muito novo, e logo depois, um ano depois, eu fui desligado. A única vez que eu saí de uma empresa, eu fui desligado. E aí a gente tem que se reinventar, né? E aí vai muito da nossa atitude quando isso acontece. Então, aqui eu acho que o grande desafio foi, se isso acontecer, como a gente se prepara para que não aconteça, mas como que a gente se prepara também. Hoje eu vejo, né, eu falo muito sobre PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. A gente fala assim, eu quero ser promovido, né? Hoje eu estava inclusive falando isso com uma determinada pessoa do mercado. Mas o que você está fazendo para que isso aconteça? Aí quando pinta a Perfeito. oportunidade ou pinta aquele desafio, muitas das vezes a gente fala assim, mas eu não estou conseguindo me movimentar. Será que a gente se preparou para isso? E lá atrás, eu até consegui me movimentar, mas eu me movimentei sem estar preparado. Depois as consequências vêm. É claro que eu aprendi com tudo isso, superei e tirei os aprendizados, né? Eu acho que em tudo que acontece a gente precisa tirar os aprendizados para que a gente possa dar continuidade na nossa carreira. E aconteceu, tirei os aprendizados e estou aqui hoje, tiro sempre. E hoje o que eu faço é ajudar as pessoas que trabalham diretamente comigo que isso não aconteça. Então, eu tirei como desafio pessoal ajudar as pessoas para que isso não aconteça, porque é muito ruim, né? Então, quando Com isso acontece. certeza. Então, isso é um bom E desafio. a gente, muitas vezes, né, nós brasileiros, temos o mal de, muitas vezes, não ter um planejamento financeiro e, muitas vezes, um desligamento, quando a gente não espera, pega a gente, como a gente diz em Minas, aqui, com as calças na mão. E é problemático, causa sequelas, né? E eu vejo, me identifico muito com a sua história, Molina, porque eu também vejo que, quando eu fui promovido na indústria, a gestão, me faltava também um preparo. Eu era um excelente rap, mas eu não tinha ainda algumas habilidades, não na relação com as pessoas, mas, propriamente dito, alguns aspectos emocionais de me preparar para sentar naquela cadeira. E a cadeira ficou apertada, justinha, e isso acaba consumindo a gente, né? Emocionalmente, comportamentalmente, tem um impacto na performance, não tem jeito. É um nível de Mas exposição, tudo né, é Albert, que você aprendizado, com é um nível de certeza. exposição que você passa a ter para outras pessoas, lidar com assédio, lidar com outra amplitude de pessoas que antes você não passava. Você estava ali no teu setor, na sua região, você toca, né, tem que prestar conta ali para o teu chefe e garantir a performance, mas quando você assume uma posição de gestor, é diferente. Você É passa a ser responsável diferente. por pessoas, você é conectado de várias outras formas, né, pela companhia, naquela região, você é o exemplo. Se você não estiver bem preparado, você realmente não consegue suportar. Em algum momento isso vai vir como um desafio e pode acontecer um desligamento, como a gente vê acontecendo muito na carreira das pessoas, né? Exato, exato. E é claro que você soube superar isso muito bem. Depois disso, você fez uma carreira, continuou a sua carreira, né, nos desafios, porque uma demissão, ela não define quem você é como profissional nem como pessoa. Isso, muitas vezes, a pessoa se sente emocionalmente abalada com isso, né, e acaba refletindo na imagem dela. Então, esse é um ponto positivo. E essa mente aberta para o aprendizado também, eu vejo que é uma grande oportunidade de crescimento profissional, porque Verdade. é o diferencial das pessoas que superam desafios e não se prendem ao passado. Ah, mas Sem eu era dúvida. feliz lá. Ah, se eu tivesse feito. Cara, passou. Vira a Passou, página e olha tire para o frente. aprendizado daquele fato e o que que eu vou fazer diferente daquilo que aconteceu. É assim que a gente tem que olhar. O que que eu Exato. tiro de coisa boa, o que que eu não vou fazer mais, o que que eu vou botar ali meio que embaixo do tapete do ponto de vista de jogar fora e aprender com aquele erro. É assim que a gente tem que seguir, né? Exatamente. É um processo de mindset que a gente tem que Mindset, virar a mudança de chavinha, não tem mindset. jeito. É. Essa depende, e é 100% responsável por mim, né? Porque o meu pensamento, o meu mindset eu controlo. Somos nós que controlamos ele. Outra coisa que eu quero explorar um pouquinho mais contigo aí que você trouxe, Molina, PDI, esse plano de desenvolvimento individual que as pessoas têm, né? As empresas fazem um plano de desenvolvimento dos profissionais ali para performarem melhor, mas que o profissional também não pode ficar refém apenas do que a empresa oferece para ele. É super importante, tem que pegar como premissa, mas ele também tem que se conhecer para buscar conhecimentos também, para justamente não acontecer isso que você falou, né? Que é eu não pensar na frente, na cadeira que eu vou assumir, sentar nela e ficar desconfortável em excesso. Desconfortável ela vai ficar, e se não ficar, alguma coisa está errada. É Mas o natural, é natural. demais é o grande problema. Queria que É, você falasse um pouquinho mais sobre isso aí, sobre esse legal. plano de desenvolvimento pessoal para a carreira. Excelente pergunta, Albert. Assim, eu costumo dizer para as pessoas com quem eu trabalho, e o meu também, porque eu tenho o meu, né? Então, eu também, primeiro, eu tenho que cuidar de mim para que eu possa cuidar dos outros, né?
E uma das coisas que eu mais gosto de conversar com as pessoas é sobre o PDI. Porque ali, de certa forma, assim, eu sempre falo para os meus times e para as pessoas, se você não quer se movimentar, não tem problema nenhum, tá tudo certo, né? Vai muito da ambição de cada um. Agora, se você quer, como que você faz isso de forma estruturada? Eu costumo falar muito isso, né? Então, não é você fazer um café que eu vou fazer um PDI de forma estruturada. E a gente trabalha muito, eu gosto de trabalhar muito na metodologia 70-20-10, que é quando eu divido a mão na massa. O 70 é como eu já me coloco naquela posição, mesmo eu não estando naquela posição. Então, se eu quero hoje ser um gestor de equipe, de representante, como que eu construo com o meu gestor algumas responsabilidades que é dele para que eu vou me desenvolvendo. Tem a parte do 20 que eu costumo dizer, que é a mentoria. É muito importante pegar todo esse conhecimento de pessoas que já ocuparam ou que ocupam essas cadeiras para que ele possa me ajudar. Então, o que que você faz? O que que você faria? Qual o conselho que você me dá? E o 10 é o seu autodesenvolvimento. Então, assim, se eu sei que uma posição exige um inglês avançado, ele tem que entrar no PDI. Se eu sei que aquela posição exige skills analíticos ou de liderança de pessoas, eu nunca fui um líder de pessoa, como que eu vou fazer um plano de PDI desse 10 que ele vai estar conectado com o desenvolvimento de pessoas? Então, quando eu construo esse 70-20-10, que é um modelo que hoje muitas das pessoas vêm trabalhando, é justamente para isso, assim, para que eu possa já me colocar nessa posição sem eu estar lá no momento. Ou seja, eu já imagino lá o que eu preciso fazer, quais são as habilidades, competência, o que eu preciso trabalhar. Porque quando vier a oportunidade, o que vai acontecer? Normalmente você vai assim, poxa, legal, eu já estou, a gente nunca vai estar preparado 100%. É como você bem comentou. A gente vai chegar lá, vai dar aquele frio na barriga, aquele calafrio, mas eu já sei o que eu preciso fazer quando eu sentar naquela cadeira. O grande desafio é quando a gente vai para essa posição e a gente não tem isso estruturado. Normalmente, eu já tive pessoas com quem eu ajudei, que a pessoa falou assim, eu vou desistir porque eu não estou conseguindo passar dessa fase. E é muito ruim, porque traz uma série de consequências emocionais e de entrega de performance. E aí, com certeza, vão vir consequências piores para frente, e isso pode ficar dentro do que você bem comentou, do nosso mindset. Se eu não consigo virar a chave, se isso acontecer, isso pode ficar sequelas para o resto da nossa vida como profissionais, né? Exatamente. E esse trauma, se eu não souber lidar com ele, ele vai me acompanhar durante muito tempo da minha vida. Eu sempre Verdade. falo que eu, antes de empreender no meu negócio hoje, né, na minha empresa de treinamento, eu já tinha empreendido 3 vezes e tinha falido 3 empresas. Eu podia até pedir música no Fantástico já, que eram 3 quebras, mas eu nunca trabalhei na operação. Mas quando eu vim para empreender dessa vez, eu tive que mudar ou ajustar meu mindset, porque aquilo me atormentava no passado. Poxa, será que eu vou cometer os mesmos erros? Será? Então, o que que me trouxe de aprendizado? Cara, eu não estava na operação nos negócios anteriores. Enquanto eu estive na operação, o negócio rodava. Depois que eu saí da operação, o negócio não rodava. Então, primeira coisa, eu tenho que estar na operação. Segundo, quais foram os motivos para eu poder antecipar situações e conhecimentos que eu precisava? Então, Uhum. a gente vai tendo que lidar com isso de uma maneira natural, porque as emoções elas vão aflorar, principalmente diante dos primeiros fracassos. Aí você Verdade. relembra fatalmente daquilo. E não pode, né? A lembrança tem que ser um estímulo. Poxa, eu não posso cometer o mesmo erro. O que que eu fiz de errado para não repetir? Isso é muito importante hoje na nossa vida, de maneira geral. Não, e é muito valioso, assim, do ponto de vista de entendimento, né, Weber, nesse sentido, porque, assim, eu falo muito para as pessoas, assim, eu quero, esses dias estava conversando com uma determinada pessoa, falou assim, não, eu quero sair da comercial, da promoção médica e ir para comercial. Eu falei assim, mas o que que você já fez para fazer isso? Ah, não, eu só tenho essa vontade. Eu falei assim, não, vontade todo mundo tem, mas você precisa se preparar, porque vontade, tem um monte de gente que tem vontade. O diferencial vai ser quem se prepara melhor para chegar nessa posição. E como que você faz isso? Imagina você, uma pessoa que trabalha na promoção médica e quer ir para comercial, qual é o job description dessa posição que você quer assumir? Quais são as principais habilidades que ela precisa ter? Você já pensou em desenvolvê-las? Como que você faz uma imersão nessa posição para que quando pintar essa oportunidade, as pessoas falem assim, poxa, tem um profissional muito bom, que é o Elber, que eu acho que ele pode ir, vai agregar nessa posição. Então, é muito conectado com isso, né? Então, muitas das vezes a gente pode querer, mas não tomar atitude para que a gente esteja nesse dia, nessa cadeira. A gente tem que sempre lembrar que a gente nunca vai estar 100% preparado, mas a gente só ter vontade também não vai nos fazer chegar até lá, né? Exato. Vontade sem um plano não passa de uma boa intenção, um É, desejo. E desejo não leva a gente para lugar nenhum. Se você não for mãos à massa, colocar e agir,
o negócio não vai acontecer. Eu vejo muitas pessoas falando, tem que pensar fora da caixa. Cara, é muito importante pensar fora da caixa. Só que se você não der nenhum passo fora da caixa, não vai adiantar nada. Sim. Porque o que vai definir o resultado é a ação. E a ação precisa de movimento, não adianta. E isso é uma coisa que você falou que eu quero trazer até aqui para a nossa conversa. As pessoas hoje, elas querem muito o bônus, mas poucas estão dispostas ao ônus. Então, eu quero ser um gestor na indústria farmacêutica, eu quero ir para comercial, mas o que eu estou fazendo para isso? Qual que é o ônus que eu posso assumir hoje na minha cadeira sem deixar? Porque, primeiro, eu estou entregando o meu resultado na cadeira que eu estou hoje? Legal, então eu posso pleitear alguma coisa. Não estou entregando, o que eu estou fazendo para entregar para depois pleitear alguma coisa? Porque não é fuga, né? É planejamento. Então, como você vê isso hoje nas pessoas? Esse desejo de mudar e como fazer uma abordagem no seu gestor para demonstrar um interesse para uma gestão, para uma área comercial e ser bem receptivo? Não, legal, Elber, excelente ponto. Eu costumo dizer o seguinte, né? Você bem falou do ponto de vista de estar performando, né? Imagina se hoje eu não consigo fazer um bom trabalho no meu atual momento, né? Como é que eu vou pensar em um plano de carreira ou abordar o meu gestor do ponto de vista se eu não tenho bons feedbacks da minha posição atual? Então, assim, eu costumo dizer para as pessoas assim, ó, se você quer isso, primeiro o caminhãozinho vai ter que encher mais de areia, eu costumo dizer, porque é o seguinte, você vai ter que fazer o que você faz, bem feito, entregando com qualidade, para que você possa demonstrar que você, inclusive, é um profissional de alto potencial. Porque você precisa fazer bem feito o que você está ali sendo pago, entre aspas, para fazer. E depois você tem que complementar a isso, ter conhecimentos para que possam agregar no dia que tiver esse movimento, né? Mas do ponto de vista da segunda pergunta, Elber, do ponto de vista de gestor, como que a gente leva, eu acho que é importante ter conversas constantes com o gestor, com uma certa, mas o meu gestor não tem, mas você provoca. Como que você provoca se ele não tem essa atitude? Eu tenho essa ambição, eu tenho esse plano, como que você pode me ajudar? O que que você vê que eu posso fazer? Como que você me conecta com as outras pessoas? Quem são as pessoas que eu preciso me conectar? Quem são as pessoas de alto impacto que você vê nessa posição que eu tenho que conectar com elas? Então, o gestor ele tem um papel fundamental, porque a gente vai encontrar, queira ou não, gestores que ajudam e gestores que não vão contribuir. Faz parte de liderança e a gente vai encontrar lideranças e lideranças. Se eu não tenho, não dá para a gente ficar dizendo que o meu gestor não ajuda. O que de novo, eu costumo dizer? Protagonismo. A carreira de cada um aqui, ela vai através do protagonismo de que cada um tem. Como que eu conecto outros stakeholders ao meu entorno que tem certa influência, não com interesse, mas assim, como é que você fez esse movimento? O que você me recomendaria? O que você vê que eu preciso fazer para que eu possa chegar lá? Então, esse ambiente não é um ambiente falso, mas um ambiente de geração de valor para você com as outras pessoas, ele é sempre de grande ajuda do ponto de vista de negócio e movimentação de carreira, né? Ô, Rodrigo, seu áudio aí, deixa eu até anotar aqui o tempo aqui. O seu áudio está abrindo aí, está colocando ruído aqui, amigo. 20 minutos. Para depois tirar essa parte aqui, senão. Ao vivo é assim mesmo, faz parte. Acontece. Mas depois dessa parte eu edito ela. Ô, Molina, é importante isso que você está trazendo, porque é fundamental esse desejo da pessoa de agir, né? E abordar o gestor como você. Cara, eu não escolho o meu gestor, mas eu posso escolher outras pessoas para me orientar. Isso é um direito meu. É uma coisa que está 100% na minha mão. Meu gestor não quer me desenvolver, mas quais outras pessoas na companhia que eu posso ir atrás delas? Poxa, eu sou um rap propagandista e eu quero migrar para comercial. Eu já conheço o CAM, que atende as principais redes, o CAM, que atende a linha hospitalar, para eu poder ser o meio de campo nos dois processos com ele, eu posso procurar isso de maneira ativa também. E não ficar esperando simplesmente o que as pessoas vêm trazer para mim, né? O protagonismo, né? Eu Exatamente. costumo dizer assim, né, Elber? No outro dia, uma outra determinada pessoa falou comigo: eu quero se movimentar, eu quero ser um can, né? Falou assim: eu nunca ouvi esse seu desejo. E eu tenho certeza que muita gente não ouviu. Como que a gente externaliza isso para outras pessoas? Pessoas que vão ter certa influência nessa tomada de decisão, para ela saber: essa é uma decisão que eu quero tomar. Como que eu
mostro isso para as outras pessoas. Exatamente. Eu costumo chamar, ô Molina, de patrocinadores no time interno que a gente tem que ter. São pessoas que vão saber o profissional que eu sou para quando surgirem oportunidades, falar assim, poxa, o Elber ou Molina, cara, o cara faz um bom trabalho lá. Por que não? O que está impedindo ele de ter uma visibilidade maior, já que internamente nós estamos conseguindo ver? É um cliente também da minha carreira, que eu tenho que estar atento com relação a isso. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sempre sonhou com essa cadeira de gestor, desde que Eu sempre, go- entrou? eu sempre Ou gostei de trabalhar foi... com pessoas, né? E eu sempre liderei pessoas sem ser gestor. Esse é um outro desafio que eu digo para as pessoas que querem ser gestor. Você não lidera pessoas quando você senta na cadeira de liderança. Você já pode liderar os seus pares. E como Exato. que você faz isso? Então, eu sempre trabalhei do ponto de vista de influenciar. Muitas das vezes a gente fala a palavra influenciar, pode achar que é para o lado negativo, né? Não, o influenciar pela liderança, mesmo que como pares. Como que eu assumo a liderança do meu time, com o meu gestor, com os meus colegas? Como que eu assumo mais responsabilidade e eu peço isso para o meu gestor, determinadas demandas que é dele, não sejam demandas só operacionais, mas demandas de negócio, que eu já começo a liderar pessoas, mesmo sendo par. E a gente fala muito assim, eu falo muito isso com as pessoas, você precisa liderar seus pares. É o primeiro passo se você quer ser um gestor. E eu sempre gostei muito de liderar pessoas do ponto de vista de desenvolver individualmente, porque cada pessoa é um indivíduo, né? A É um gente como ser, exato. pessoa, e a gente tem que ter um nível de desenvolvimento individual. E isso como que a gente faz? Por ter uma conversa transparente, ter tempo, ter qualidade, para que isso gere valor nessa relação, para que você possa sim ajudar essas pessoas. Então, eu historicamente sempre gostei, é algo que me motiva muito, né? Então, e eu costumo dizer assim, eu gosto de pegar profissionais que estão desacreditados, porque eu costumo dizer que quem é um líder é igual um técnico que é futebol. Não sei qual é o teu time aí, né? Em Minas, né? Mas um bom técnico, ele move as pessoas. Um bom gestor Move. move as pessoas. Como ao Move de... contrário também, como ele move ao Exatamente. contrário. Então eu sempre gostei de trabalhar do ponto de vista assim, ó, me diga onde você quer chegar, que eu como gestor vou fazer você chegar lá. Uma parte disso eu vou fazer, o outro é você. Simples assim. E essa parte da gestão que você trouxe aí, pegando até a analogia do futebol, a gente viu claramente no time do Flamengo esse ano, né? Um dos melhores plantéis do Brasil, foi campeão ano passado com o Dorival Júnior, mudou a gestão, acabou o time, entrou um outro gestor, continuou, o Tite voltou agora na reta final, reequilibrou o time brigou para a fase final disputar o brasileiro. Então, o plantel é o mesmo, não É isso. tiveram grandes posicionamentos. Então, o que você faz com esse plantel que você tem para tirar o melhor deles? E esse É, ponto que a gente tem que ser líder do time. Não é que eu quero o lugar do meu gestor, mas o que eu posso fazer na minha posição para influenciar positivamente as pessoas. Você disse bem, influenciar é positivo, manipular é negativo. Então, o que eu posso influenciar positivamente sendo um exemplo também? Porque o líder tem esse aspecto de liderança, de exigir dele um posicionamento diferente. Eu não posso alguns comportamentos que eu tinha como rap mantê-los como GD, porque eu estou um passo acima representando a companhia também. sem E onde dúvida. você chegou? Como foi esse planejamento seu para chegar na posição de head hoje, Brasil na posição que você tem? Você fez um planejamento? Como foi esse desenho de carreira que você Legal, é fez? muito boa essa pergunta. Assim, eu, a partir do momento que eu assumi uma liderança, e eu particularmente, eu sempre gostei de aprender coisas novas. Eu sempre externalizei isso para os meus gestores, né? Então, se você pegar todo o meu histórico, assim, de posições que eu passei, tanto que eu falei aqui que eu morei em 4 estados diferentes, faz parte do meu planejamento de aprender coisas novas. Tem pessoas que têm ambição de morar fora do país, né? Tem outras que não. Eu quero morar dentro do meu país e mudar, ou não, eu quero ficar no meu estado, mas eu sempre tive essa flexibilidade e desenhei isso. Então, eu tive a oportunidade de conhecer canais diferentes, conhecer clientes diferentes, conhecer regiões diferentes. Então, isso traz muito valor para a gente do ponto de vista de carreira, porque agrega muito valor de conhecimento. Então, hoje, por exemplo, por ter conhecido todos os canais da comercial, eu passei, né, pelo canal de venda OL, que é aquela venda para aquela farmácia menor, eu passei pelo associativismo, eu passei pelas redes, né, tive a felicidade de atender o grupo, né, que fica aí na sua região e também o outro que fica em BH, que é o maior parceiro comercial aí que tem o maior share, né, dentro da região. Fui atender o Nordeste, tomei conta de todo o Nordeste, voltei para o Rio de Janeiro, vim para São Paulo para cuidar do Centro-Oeste. Então eu sempre externalizei isso para os meus gestores que eu sempre quis coisas novas.
E isso eu agrego muito, e canais diferentes, dinâmica diferente. É claro que isso conectado também com o meu plano de desenvolvimento pessoal, com as minhas habilidades e tudo. Então eu fiz esse planejamento mesmo, né? Por isso que eu falei que hoje, assim, se você tiver que mudar hoje para o Nordeste, eu amo regiões ali, né? Maravilhosa, morei em Fortaleza. Mudaria de novo? Não, porque eu estou em outro momento da minha carreira. Momento. Estou dentro hoje de São Paulo, que é o principal estado do Brasil e onde fica todas as BUs, né, de negócio, as sedes. Eu estou em outro momento, mas em algum momento foi necessário. E eu tive que, entre aspas, pagar um pedágio. Tanto que eu costumo dizer que a minha filha, com 12 anos, já estudou em 4 lugares diferentes, em estados diferentes. Acaba que a gente também leva isso um pouco para a família. Mas falando diretamente, é nesse sentido, realmente, assim, de se conectar e querer aprender coisas novas. Então, isso me trouxe volumetria de conhecimento para que eu pudesse estar na cadeira hoje e a posição que eu estou hoje, né? Não, exatamente. Não existe nada fácil na vida da gente, na carreira da gente também não, né? Você tem que pagar um preço, e você pagou um preço. Sua família teve que pagar um preço contigo, mas também hoje está saboreando o bônus também do que você plantou para eles. Então, é ônus e bônus sempre. A gente planta para colher, não tem jeito de ser diferente. E a sua carreira ela é muito sólida, né? Na área comercial. Eu queria que você comentasse para a gente como foi essa transição sua da área comercial para propaganda. Legal, bem. Assim, eu sempre trabalhei muito próximo, tá, do time de promoção médica. Então, eu sempre dei muito valor nessa posição. Alguns anos atrás, lá, há 20 anos atrás, né, era um glamour, assim, a dificuldade que se tinha, quem era de consumo, entrar em promoção médica, era meio que um mercado fechado, né? E falou assim, gente, ó, da promoção médica, da farmacêutica, né? Falou assim, gente, que olha, era realmente um mercado assim que a gente vinha nesse nível de glamour, né? Tem se mudado, né? Cada dia mais a gente precisa também mudar, porque o mercado ele vai mudando, né? E aí, interessante, eu sempre dei e trabalhei muito próximo da promoção médica, com vários negócios da promoção médica. E eu fazia um trabalho muito de sinergia, porque eu acredito muito nesse trabalho de sinergia entre a comercial e a promoção médica. Porque assim, imagine como exemplo aqui, né? Você, a região que você mora aí, Montes Claros, não tem promoção médica. Aí eu vou lá, pego um produto que é extremamente dependente de PX, né? Ou seja, que ele tem uma dependência e enche esse mercado aí de produto que depende do médico. O que que vai acontecer? Eu não tenho equipe aí. Daqui a pouco vão bater na tua porta e falar assim, ó, tá vencendo tudo aqui. Então, E agora, como que resolve? esse trabalho sinérgico eu sempre dei muito valor. E eu sempre gostei muito da dinâmica. Nunca me via dentro de um consultório, porque essa dinâmica minha agitada, né, de querer aprender coisas novas, mas eu olhei com uma outra amplitude. Como que eu posso trazer o meu know-how da comercial para dentro da promoção médica? E foi isso que foi feito, né? Eu montei um plano para mim, para que isso acontecesse esse ano. E aí estou bem feliz. Hoje eu posso dizer que para mim voltar vai ser um desafio, porque eu tenho aprendido muito e tenho contribuído muito com as pessoas com a visão mais analítica, porque não é porque eu esteja na promoção médica que eu não consiga colocar dados do ponto de vista de números, né? A gente tem muito dado para estudar. Então foi nesse sentido, esse trabalho de muita sinergia me ajudou a fazer essa transição de carreira. Não, bacana. E você tem propriedade para poder responder essa pergunta agora, porque você já esteve lá e está aqui. Quais são as grandes diferenças do propagandista para o vendedor? Como que você vê essas duas posições aí? Excelente, Alberto. Semana passada eu estava num congresso brasileiro de otorrino em Salvador, né? Cheguei sábado desse congresso, o maior congresso que nós temos nesse sentido. E aí uma pessoa perguntou exatamente isso para mim. Ele era da comercial e está na promoção médica hoje. Ele falou assim: poxa, mas na comercial eu conseguia saber quanto que eu vendi. Eu tirei o pedido, eu sabia que a minha cota era 1 milhão, ali no mês, durante o mês eu sabia. Eu falei assim: ó, interessante o seu ponto de vista. Mas o que que você tem feito hoje para você mensurar o valor da sua posição, que ela é muito valiosa? Se hoje não tivesse a sua posição aqui nessa região, o quanto que você mostra esse valor da pessoa? Eu acho que o grande desafio hoje entre os dois negócios é o ponto de vista de geração de valor daquela pessoa da promoção médica. Porque assim, você tem alguns KPIs que são a amostragem, por exemplo, PX, né, prescrição médica. Você capta uma parte só, né? Quando você é um vendedor, quando você é um representante da comercial, eu recebi uma cota de 1 milhão, vou lá, vendo o caneto, faço o pedido, tá aqui. Consigo mensurar na semana. Imagina você, por exemplo, gerando PX e você não consegue ter esse acompanhamento, vai sair daqui a quase 2 meses. Mas assim, eu falo muito com as pessoas assim,
você, como representante médico, precisa ter o seu valor, você precisa se mostrar a importância de você estar ali. Como que você faz isso? É você mostrar o quanto o teu brick ele é maior de um brick que não tem representante, o quanto você conhece o seu médico do ponto de vista assim, se você for pegar ali o dado da IQVIA, né, que vem de PX, é uma amostragem muito pequena. Como que você conhece o seu médico do ponto de vista de tamanho, de poderio, que eu costumo dizer, prescritivo? Cheguei nesse médico, qual é o tamanho prescritivo desse médico? Esse médico tem 600 atendimentos por mês. Mas ele só capta 20 receitas no mês. Esse é um outro problema de captação. Mas você precisa conhecer. E como que você faz essa geração de valor com ele? Porque, assim, interessante esse ponto. Semana passada também visitei alguns que a gente chama médicos ou HCPs, né, na região de Salvador. Teve hora que entraram 10 representantes dentro de um consultório. Imagina um médico, depois eu saí para almoçar com ele, porque como eu estava lá, me levaram para almoçar, eu falei assim, o que você gravou do que te falaram? Eu falei assim, cara, Nada. como que você, como representante médico, eu falei isso pro meu time, eu falei assim, como que você gera valor para essa pessoa? Como que você realmente se faz importante para ele, né? Então, a diferença para mim entre a comercial e a promoção médica é como eu, representante, mostro o valor da minha cadeira, porque eu acho que tem outras amplitudes que a gente precisa sim mostrar do ponto de vista de geração de valor da minha posição. Porque por mais que eu tenha uma cota, mas tem uma cota que assim, eu tenho uma cota ali, mas tem vários outros mecanismos de fazer isso. E um dos principais KPIs de quem está na promoção médica é receituário. Só que você tem o receituário que é uma amostragem de 20 a 25% que a IQVIA capta. E aí como que você faz isso? É gerando realmente e mexendo para você mostrar o valor que você tem na sua posição. Tem como fazer? Tem como fazer. Não é fácil, mas tem jeito de fazer, tem. A pessoa muitas vezes não quer o ônus de É, fazer o mais. A gente vê que a gente vai conversando e volta nos mesmos pontos de querer fazer diferente, né? é Porque, verdade. como você falou, o médico hoje ele está sobrecarregado, não só pelo número de pacientes deles, pela carga de trabalho que ele tem também mais intensa, mas também pela quantidade de representantes que visitam eles. Agora você vê 10 visitas e ele não reteve nada de informação, alguma coisa está errada nesse processo. Então, ou os 10 que foram ali são 10 profissionais que não dão valor devido ao profissional que estão visitando, ou alguma coisa no processo dessa propaganda está errada. Porque como eu vou numa promoção e não deixo impacto nenhum? E provavelmente é um médico importante, porque o nacional de uma posição, chamar esse cara para almoçar, nós estamos falando de qualquer um. Sim. E o interessante, nesse próprio médico, olha o que aconteceu, uma história que eu ouvi lá, né? Teve uma ocasião que um representante entrou, estava nesse grupo, não nesse dia, mas uma ocasião que aconteceu anteriormente. Entrou um representante, depois ele entrou por último. O médico não se lembrava que ele tinha sido o primeiro a visitar ele. Entrou aquele bolo todo, ele falou, depois ele voltou para o final da fila e aí falou de novo. E aí, o que que o médico reteve? É o que você falou, provavelmente tem alguma parte nesse processo que Tudo está errado. errado. Porque você está ali, é caro o teu custo de pessoa e você tem o valor que você precisa ter para ele, você precisa ter geração de valor para ele. Se você não for ali, ele fala assim, poxa, eu senti falta dessa pessoa. Por mais que seja uma visita de 3 a 5 minutos, porque hoje, quando você não Não consegue tem como tirar ele ser para um diferente almoço disso. ou para um evento, e você bota ele num ambiente mais à vontade, que muitas das vezes isso é valioso do ponto de vista de tirar ele daquele ambiente e levar ele para um ambiente mais à vontade, para que você possa ter tempo. Porque lá dentro, e uma das muitas perguntas que eu fazia semana passada é: quantos atendimentos você faz? Muitas das vezes eu falo assim, tem dia que eu chego a fazer 30 atendimentos. A gente precisa, né? Eu falo assim, os nossos times precisam conhecer o potencial prescritivo Médico. daquele médico. Com O certeza. que que ele gosta? Qual é o conteúdo científico que faz o diferencial para ele? Qual foi a minha última visita? O que que eu falei para ele na minha última visita? O que que ele tem de objeção para o meu produto? Por que que ele não gosta de prescrever o meu produto? Então, tem uma série de conteúdo que a gente, quando está visitando o médico, a gente precisa ter essas respostas, porque senão vai de conta com o que você falou. Entro e saio do amostra, esse modelo,
ele já está deixando de existir, mas esse modelo ele não gera valor para o médico. Nenhum. O médico já não dá. E você não é a primeira pessoa que vem aqui no podcast falar isso, Molina. Recebi uma outra gestora recentemente e ela falou a mesma coisa, que ela fez um levantamento interno na empresa, num processo lá de conversar com os médicos, e os médicos foram categóricos. Essa propaganda expositiva de falar muito e não entender o que a gente quer, não tem espaço mais no mercado. Esse negócio de linha de operação, eu sempre gosto de dar o exemplo. Charlie Chaplin, naquele filme dele, que me fugiu o nome, que ele torce porquinho o dia todo, ele sai depois do expediente apertando porquinha de novo. Cara, não funciona. A gente hoje tem que individualizar esse processo junto com o médico. Eu tenho que levar para aquele profissional que eu estou visitando, aquela profissional que eu estou visitando, algo que gere valor, entender a prescrição dele. Porque como você falou, cara, essa pessoa visita 30, vamos pegar uma média de 20, nós estamos falando de 100 atendimentos por semana, 400 por mês. É significativo. Então, Sem olha o dúvida, né? potencial que essa pessoa tem de prescrição. Se ela está optando pelo meu concorrente, alguma coisa está errada no meu processo. Então, eu É. tenho que fazer essa abordagem de uma maneira que gere valor para esse camarada, senão não adianta. Eu vou ser só mais um. É isso aí, só você mais um, e aí com certeza ele vai ali, entrou, e eu falo muito assim, uma mensagem que eu costumo dizer para os times com quem eu trabalho, qual é a mensagem-chave que você quer deixar na cabeça desse médico? Mensagem-chave, assim, e ao final, assim, porque é o ponto que você falou, muitas das vezes a gente entra lá só quer falar, e não deixa o médico falar, porque faz parte da gente entender a necessidade dele, fazer o bom uso de perguntas. E quando a gente Perfeito? fala, eu falo assim, me diga qual foi a mensagem-chave que você deixou para ele. 2, 3 mensagens-chaves, ou volta lá e pergunta a ele, doutor, o que que eu gravei? O que que você gravou do que eu falei? Porque se ele falar, cara, eu não lembro nada, a mensagem-chave, por a gente falar muito, ouvir pouco, não ficou gravada na cabeça dele. Você virou as costas, ele vai ter esquecido, a sua visita foi inútil. Exato. As pessoas esquecem que hoje todos nós estamos bombardeados com informação. É no telefone, é por e-mail, é por ligação, é grupo do WhatsApp. Cara, toda hora chega uma informação nova. Então, se essa informação não ficar recebida, é uma informação que você deseja que seja recebida, ela vai ficar vagando. Vai entrar aqui, como diz, e vai sair aqui e não teve retenção. Se não teve retenção da informação chave, a sua propaganda não serviu para nada. Simples assim. E a gente Esse é um precisa fato. mudar, não tem jeito. Eu ia te perguntar quais eram os desafios dentro do consultório, mas a gente já trouxe esse aspecto, eu não vou mais entrar nessa pergunta, mas eu quero saber de você, com a sua experiência dentro do ponto de venda, quais são os desafios e oportunidades para o propagandista hoje explorar melhor dentro do ponto de venda? Excelente pergunta. Assim, eu costumo dizer que a venda só acontece quando o consumidor ou o shopper compra o produto que a gente está lá trabalhando com o médico. Lá é o início, né? A partir do momento que eu levo o conteúdo para ele, que ele acredita no nosso produto, que ele gera uma receita, olha o processo até chegar num PDV para que essa receita gere um sellout. Imagina, né? Quantas etapas que passam até isso acontecer. Eu costumo dizer o seguinte, essa é uma relação, de novo, né, que antigamente a gente fala assim, não, eu só tenho que gerar receita. Isso acabou. Hoje uma conexão direta com o PDV, o representante da promoção médica, junto com a equipe da comercial, fazendo esse trabalho de sinergia, porque no final, assim, ó, você tem que blindar a sua receita. Porque no final ela sai lá na ponta, tem um monte de receita hoje que é trocada, né? A gente pode assim dizer, né? Até ela chegar no PDV, porque chega no PDV, o balconista é comissionado, o balconista tem outros benefícios. E aí, quando você fala assim, pô, mas a minha receita não está virando. Como que você leva conteúdo científico para o farmacêutico e para o balconista na loja? Como que você impacta ele em grande escala? Porque você imagina, né, um grande parceiro que tem aí em BH, tem mais de 300 lojas. Como que você impacta essas pessoas? Porque são eles que vão receber a sua receita quando ela sair do consultório. Porque eu costumo dizer o seguinte, ela sai do consultório e depois ela espalha, né? Você conhece muito bem aí BH, o outro colega comentou, tem a região dos hospitais ali. Essa receita Santa depois Efigênia? sai dali, ela espalha para BH inteiro. Como que você faz essa Exato. cobertura, levando conteúdo científico para que esse farmacêutico, esse balconista, ele seja um braço, né, para que ele possa ali ajudar do ponto de vista de retenção de receita, e a gente tem que sempre lembrar assim, o respeito ao receituário. Se o médico prescreveu esse produto, ele tem lá os motivos e o diagnóstico, claro,
como que a gente, agora se ele prescreveu a nossa receita, o nosso produto, como que eu garanto isso chegando no PDV? E aí esse trabalho de sinergia, seja com o CAN, como você comentou antes, né? Então, não, mas eu não preciso me conectar. Não, precisa. Como que eu crio momentos de sinergia dentro desses PDVs, dentro dessas redes, para dizer, ó, eu estou aqui, eu sou gerador, 90% do volume que vem através de receituário. Esse é um produto extremamente dependente de receituário. E quando chega no PDV, o que eu espero é que seja respeitado a minha receita. Porque esse é um produto assim, assim, ele tem esses benefícios, trata esse tipo de coisa. Então, hoje existem várias ocasiões que o representante médico ele pode se conectar com o gerente de loja. Existem reuniões hoje que acontece todo mês, ali um grupo de gerente de loja, um grupo de balconista. Como que você leva conteúdo científico para essas pessoas, para eles saber qual é o diferencial do teu produto? Então, hoje, né, a gente bem comentou aqui, existe um volume muito grande de genérico, de BO, o mercado é gigante, né? E se você não protege, não trabalha também no PDV, você também, nós como profissionais também vamos estar fadados a não conseguir avançar, porque tudo que eu posso ter feito dentro do consultório, ele possa não se concretizar quando chegar na ponta. E acontece. A gente tem que tomar um cuidado. Hoje, o trabalho tem que ser estratégico, sequência e frequência do consultório, na frente do médico, sequência e frequência estratégico dentro do ponto de venda. Não tem como quem trabalha no Primary Care hoje, que depende do canal de distribuição da farmácia, não fazer um trabalho dentro dela. Porque se eu deixar de fazer, o meu concorrente vai estar fazendo. Então, na hora da troca, qual o produto que ele vai escolher para fazer essa troca? Porque seria o ideal o receituário do médico se fosse respeitado na ponta. A gente sabe que muitas vezes não acontece. Principalmente determinado perfil de loja. Tem umas que são mais tendenciosas, outras menos. Então, Sim. faz parte do negócio. Eu, como profissional, preciso entender quais são essas também, para me Excelente. posicionar. Porque Bater lá na eu porta tenho que dele e falar saber. assim, ó, isso, ó, falar, eu sou da indústria, eu estou gerando receita para você. O que eu espero de você? Respeito o receituário. Eu estou aqui para geração de valor. Porque se isso não acontecer, o que normalmente acontece, né? Aquele PDV, ele começa a ser um PDV taxado de troca, né? Isso é ruim para ele, Exatamente. porque ele falou assim, ó, ele não. Hoje, quando a gente olha, né, todo o portfólio de uma farmácia, você tem uma dependência ali de farma, de MIP, de dermo, mas tem uma relação muito importante ali, né? Mais de 30% do faturamento da farmácia, dependendo da região, ela vem de produto farma que vem de prescrição médica. Então, você, como representante, precisa sim gerar esse valor e mostrar essa importância para essa farmácia. Ó, se eu não gerar receita e você trocar, pode ter consequência do ponto de vista de você não ser visto como um parceiro da promoção médica. Exato. E sem falar também na queda do volume, né, do ticket médio daquela loja também. Porque se eu troco, eu estou trocando por mais barato. Então, eu vou ter que vender mais para levantar a minha receita. E a conta muitas vezes não fecha. Esse é um É fato. importante o Teu propagandista que ticket faz esse médio vai trabalho lá do embaixo, né? PDV. Exato. Eu tenho que chegar lá para poder falar também, para orientar sobre o programa de desconto, o PBM, né, que o laboratório proporciona aí para o paciente. Então, cara, eu tenho que estar fazendo um trabalho frequente do ponto de venda para isso. Hoje não existe mais aquele representante antigo que não gostava de ir no ponto de venda, não tem espaço para ele mais hoje. Ou vai ou vai. Não tem opção É, de não ir mais. verdade. Molina, e você com essa experiência sua na área comercial, na propaganda médica agora, como você vê, quais são as habilidades que você vê como as mais importantes para um profissional conquistar o sucesso na indústria farmacêutica e crescer na carreira? Muito bom. Eu vejo muito assim, a gente costuma muitas das vezes falar mais do que ouvir, né? Eu vejo muito assim com bons olhos uma escuta ativa, porque com a escuta ativa a gente capta muitas oportunidades. Eu acho que assim, uma boa escuta para que a gente tenha um diagnóstico claro. Muitas das vezes, o que acontece, né? Você conhece bem aí, é um profissional que tem muita experiência e vê assim, eu tenho que montar um plano de ação. Aí o que a gente faz normalmente? Já sai traçando o plano de ação. Só que eu falo assim, mas tá bom, mas qual o diagnóstico? Que perguntas você fez? E eu muitas das vezes falo para os meus times assim, a gente vai tratar o diagnóstico, é mais ou menos igual quando a gente chega no médico. O resultado está ruim, a gente precisa ter claro qual é o diagnóstico. Por que o resultado está ruim? Qual a região? Qual o brick? Qual é o produto? O que está fazendo aquele produto estar ruim? É uma ação do meu concorrente, uma ação do mercado? Então, uma das coisas que eu costumo falar muito assim, a gente precisa ter diagnósticos claros
para que a gente possa ser um profissional de alta performance. Porque muitas das vezes a gente tão ansioso de fazer o plano de ação, aí você vai lá faz um plano de ação que está totalmente desconectado com o seu diagnóstico. Ou muitas das vezes nem é feito, que muitas das vezes a gente não faz. Então eu vejo muito assim, a gente precisa sempre fazer muita pergunta do ponto de vista assim, mas por que desse resultado? O que está ruim? Faça-se muita pergunta nesse sentido para você ir descendo no funil. Porque você, poxa, estou ruim Perfeito. aqui, porque esse brick está assim, meu concorrente está fazendo isso, mas se o meu concorrente está fazendo isso, o que eu preciso fazer? O resultado está ruim porque é o mercado que está ruim. Então, eu vejo isso do ponto de vista de ter diagnóstico claro, de ter escuta ativa, do ponto de vista de fazer boas perguntas para as pessoas, seja um médico, seja no PDV, uma visão analítica, como que eu consigo hoje ter uma visão Fundamental. analítica, né, do ponto de vista assim, Até é, para criar um plano de ação, precisa de uma visão estratégica, é, um conhecimento analítico. Não tem como. precisa ter bastante essa base bem estruturada para que eu fosse assim, poxa, que interessante aqui, olha o que está acontecendo. Não é, eu costumo dizer assim, não é um rei do Excel, porque muitas das vezes eu encontrei muitos profissionais na minha carreira assim, não, eu fiz um Excel, eu sou um rei do Perfeito. Excel. Sabe o que acontece depois? A pessoa tem os dados, depois ela não sabe o que fazer, Não sabe. porque não Que tem esse ela... mindset analítico. Pô, eu tenho Exatamente. esse visual aqui, pô, a região que eu atuo está crescendo mais ou menos que o Brasil, o BRIC que eu atuo está crescendo mais ou menos que Minas ou a região. Então, ter esse storytelling bem contado, ele me ajuda muito a ter um plano de ação robusto que vai me trazer altas performances. Porque a gente querer ter um plano de ação sem ter estrutura, qualquer lugar que a gente bota vai nos levar, só que não vai trazer o resultado, né? Então, falei de uma escuta ativa, fazer o bom uso de perguntas, ter um diagnóstico claro para que a gente possa ter um plano bem estruturado e, principalmente, acompanhamento. Eu sempre falei assim, ter KPIs claros, ter desafios que eu, como profissional, coloco como meta. Então, eu sempre falei assim, ó, quando nós somos profissionais, eu costumo dizer, quando a gente está dentro de uma lata que a gente está se coçando, quando a gente coloca desafios audaciosos, pense grande. Cara, eu quero ter aqui, a minha empresa tem 10% de share em Minas Gerais. Eu vou botar um desafio de ter 20. O que que eu vou fazer para ter 20? Aí eu monto um build block, um plano de ação estruturado, falo assim, pô, aqui eu tiro 2, aqui eu vou fazer essa ação que vai contribuir com mais 2, que depois vai fazer você ser o destaque e ser reconhecido como o Brasil. Então, eu sempre vi profissionais sendo reconhecidos, foram aqueles profissionais que botaram metas audaciosas, não são metas inatingíveis, mas meta audaciosa. E o que que eu vou fazer para chegar lá? Quais são os meus planos? De acordo com o diagnóstico, isso vai ajudar. Então, eu vejo esse conglomerado aí de habilidades, né, que ajudam muito no dia a dia nosso como um profissional da indústria farmacêutica. Excelente, cara. Eu vejo um grande gap nos profissionais que eu converso, essa análise do número. Entender o que aquele número está me apontando, para onde ele está me apontando para criar uma estratégia. Esse é o desafio. Porque muitas das É, vezes, como você trouxe, cara, eu quero chegar a 20%. Aí eu chego numa cidade, um rap de interior, né? Vamos pegar esse exemplo. Eu pego uma cidade que tem uma representatividade muito pequena no meu negócio e eu triplico o resultado lá. E não tem impacto nenhum no meu negócio. Porque o que ela vai mexer representa no meu 0,1 negócio no teu resultado, né, não é que não vai mexer em nada. nada. É isso aí. Exatamente. Então, até na escolha eu preciso ser assertivo. E É. uma grande dificuldade que eu vejo, as pessoas não sabem fazer perguntas hoje. E eu não me canso de bater nessa tecla. A gente não sabe fazer pergunta porque a gente não treina antecipadamente. Eu preciso me preparar para fazer perguntas, porque senão eu vou fazer perguntas mais do mesmo. E aquele médico, ou ponto de venda, a pessoa com a qual eu estou conversando, fala assim: esse cara não tem valor nenhum para mim. Porque as perguntas dele são perguntas de um profissional mediano, para não Uhum. falar outra palavra. Então, a qualidade da minha pergunta vai mensurar a qualidade da resposta. E se essa resposta precisa ser efetiva, não é com pergunta ruim que eu vou conquistar. Então, É são dois verdade. pontos extremamente importantes. Bom, Nina, estamos chegando no final do podcast. Passa rápido, a gente nem vê quase uma Passa hora que a rápido, gente né? É está. verdade. Eu batendo um papo aqui, super valioso, passou rápido, né? Exatamente, leve, fluido e com tantas informações aqui relevantes que você trouxe aqui para quem está ouvindo e para quem vai ouvir depois. Queria que você deixasse alguns conselhos, Molina. O que que você deixa de conselho para esse profissional que quer performar bem, que quer crescer na carreira? O que que você deixa aqui de mensagem para eles? Legal, muito bom. Eu acho que assim, tenha muito claro o seu plano de desenvolvimento individual. Acho que isso é a premissa básica do que eu quero, né? Trabalhe na região que você vai estar ou no que você quer
ter ali como um plano estruturado, um plano de diagnóstico claro e como que você tem também um plano de ação robusto. E faça bons acompanhamentos. Seja eles semanais, tenha em uma ata, num plano de ação mesmo, né? Tem um modelo que eu costumo dizer que você colocar a ação, quem é o responsável, qual o deadline de término, quem vai ser o responsável por executar e faça acompanhamentos semanais. Então é muito importante assim, a gente pegar vários desses pontos para que a gente possa ter isso muito bem coberto numa construção. E aí, assim, a gente cobre e a gente encontra profissionais também de alta performance, profissionais que colocam metas desafiadoras. Se autodesafie, puxe a régua, cara. Possa ser que eu não vou chegar de hoje para amanhã, mas metas pessoais. Assim, cara, a gente estava falando aqui, o meu share da empresa é tanto. Chama as pessoas para construir junto contigo. Fala assim, ó, eu tenho uma ambição aqui de ser o maior share da companhia do Brasil. É uma praça importante. Me ajuda a construir esse share. Faça um plano específico para a área, que isso vai garantir que as pessoas sejam profissionais diferenciados, pessoas de alta performance. Eu sempre falei assim, eu gosto só de trabalhar com pessoas de alto potencial e alta performance. Eu costumo dizer o seguinte, entre você jogar na seleção brasileira e entre você jogar na Venezuela, o nível de cobrança é muito maior na seleção brasileira, mas a gente aprende muito mais quando a gente é cobrado e que a gente tem essa ambição de querer fazer. Então, assim, se não quer ter pressão, não quer ser cobrado, faça e jogue na Venezuela. Se você quer ser um profissional diferente do mercado, uma pessoa que vai ter uma alta exposição e que vai ter grandes entregas, queira jogar na seleção brasileira. Com certeza a gente vai ser um profissional melhor e mais robusto. Exatamente. Simples assim. Não tem outra forma. Se você quer andar com os meninos, vai ser um menino. Se você quer andar com os homens, você vai ter que ser homem, né? Então, não tem jeito. Dolina, quero agradecer muito aí a sua participação, a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, compartilhando as suas experiências, seu conhecimento ao longo dessa carreira vitoriosa que você construiu. É muito bom. Com certeza aqui o que você deixou vai ajudar muitos profissionais aí a Legal. encontrarem caminhos, terem insights aí na sua carreira. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço todo o trabalho, né? Parabéns aí, principalmente pelo projeto, pelo trabalho, né? De impactar Obrigado. as pessoas, de desenvolver principalmente as pessoas, né? É super valioso. Hoje, uma segunda-feira, as pessoas estarem aqui querendo aprender mais, né? E com certeza isso para a nossa carreira profissional sempre vai agregar e com certeza a gente vai tirar algo de valioso das nossas conversas, da troca de experiência, né? Então aqui sempre que a gente puder fazer troca de experiência com as pessoas, ter um mentor, ser ajudado por outras pessoas que já passaram por determinadas situações, a gente sempre agrega e a gente sempre vai ser um profissional melhor se a gente fizer isso. Exatamente. Obrigado aí pela sua participação. E eu quero convidar você agora, que esteve com a gente, para curtir esse vídeo, curtir esse podcast. Ativa o sininho para você receber semanalmente aí as atualizações e poder acompanhar os convidados que toda semana eu trago. E também pedir para você compartilhar para que possa chegar a mais e mais pessoas. E o link aqui vai estar na descrição do vídeo, o link do perfil no LinkedIn do Leandro Bolina, para você também poder acompanhar o trabalho dele lá e se conectar com ele. Muito obrigado pela sua audiência, por estar presente aqui. Um ótimo trabalho. Fique com Deus. Fui!